nosso ciclo de curso de residências, e ela tem contribuído muito para a sociedade brasileira, para a prova de título. Eu fiquei 18 anos na prova de título, faz 3 anos que eu não participo, né? Agora é o Dr. Samuel. E, na verdade, todos esses tópicos são voltados para o residente. A doutora Luana Maranhão Gato, ela é formada na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Ela fez a residência lá na Universidade Federal do Paraná com o professor João Cândido Araújo, o qual ela também concluiu o mestrado em cirurgia da esclerose medial, uma tese aprovada com extrema galardia e louvor, e foi fellow fora do país, na Alemanha, em Dresden, preceptora 2 vezes pela academia, e ela fez neuroradiologia intervencionista, e ela trabalha atualmente como preceptora e chefe da residência do Hospital Cajuru, que pertence à PUC do Paraná, junto com o professor Alexandre Novick. Ela tem inúmeras publicações, ela é uma pessoa outstanding, extremamente trabalhadora, profissional, e vai ser um prazer muito grande recebê-la. Eu acho que eu não esqueci quase... Falta bastante coisa do currículo, mas eu acho que o principal está aí, né? E agradeço a presença, eu sei que ela tem muita coisa para fazer, então eu agradeço a presença de todos, eu estou vendo que é recorde aí de presença do pessoal. Muito obrigado, Luana. Obrigada, professor. Eu que agradeço pelas palavras, imagina pela oportunidade, mas o senhor me arruma cada um, hein? Porque inicialmente era apenas uma aulinha para 5, 6 residentes, e agora tem gente de alto grau aqui assistindo, vou até ficar com vergonha. Mas enfim, vamos lá. Eu preparei assim uma aula, já que a proposta é fazer anatomia, e a anatomia de uma coisa que os residentes, principalmente, acadêmicos também, mas os residentes principalmente não têm muito familiaridade com as imagens, que é a angiografia cerebral. Então, quando a gente fala de aula de anatomia, eu sempre falo isso para os residentes lá no Cajuru, que a aula de anatomia, para ser uma boa aula de anatomia, tem que ter no mínimo 90% de imagens. Aquelas aulas chatas, cheias de conteúdo teórico, para anatomia não serve. Então, assim, eu quero fazer uma coisa bem informal, eu coloquei praticamente 100% de imagens na aula, para que, assim, para quem não tem nenhuma familiaridade com anatomia angiográfica, talvez no final da aula já esteja craque em bater o olho numa imagem e saber do que pelo menos se trata. Como eu falei para o senhor, eu me empolgo bastante quando se fala de algum assunto que eu gosto, e esse eu sou apaixonada. Então, como vai ser de uma maneira assim bem fluida, bem natural, eu provavelmente não vou me ater muito ao tempo e a gente vai falando. Provavelmente não vai dar tempo de concluir toda a anatomia neuroangiográfica nessa aula até às 8 horas. Então, até se tiver interesse, enfim, a gente pode complementar isso em outra oportunidade. Então, tá. Quando se fala, então, de anatomia angiográfica, a gente fala primeiro de uma angiografia digital de vasos cervicais e intracranianos. Eu queria deixar só um lembrete aqui para quem ainda não é, acostumado com isso, que a gente faz habitualmente, dentro da neuroradiologia intervencionista, a gente faz habitualmente o acesso via punção femoral. Então, a punção arterial femoral, eu vou aqui só relembrar bem rapidamente, porque é uma anatomia que também faz parte do dia a dia do neuroradiologista. Então, a gente palpa o pulso femoral, cerca de 2 centímetros abaixo do ligamento inguinal. O ligamento inguinal, ele vai ligar aqui desde a crista ilíaca antero-superior até a síntese púbica. E o objetivo aqui, mais ou menos na região medial da cabeça do fêmur, é localizar a artéria femoral comum, que é essa que vai ser puncionada. Então, habitualmente, se o paciente está acordado, é feito só uma anestesia local ali, ou no máximo, para conforto do paciente, pode ser feita uma sedação, porque é o único momento, efetivamente, que ele vai sentir alguma dor, que é essa punção mesmo. A incisão é muito pequenininha e o demais do resto do exame praticamente não sente nada.
Então, ali, depois que funcionou essa artéria femoral comum, né, extravasou ali, então, o sangue bem pulsátil, se procede, então, a técnica de Seldinger, que é através de um fio guia metálico, que é introduzido, então, por essa agulha, e depois de retirada a agulha, através desse fio guia, é introduzido, então, o introdutor mesmo, né? O introdutor... Perdão, alguém está falando? O introdutor, não, foi só uma interferência só. Entendi. O introdutor que a gente usa tem esse recesso lateral aqui. É um introdutor que poderia ser utilizado, então, para pressão, para o controle invasivo da pressão arterial média, da PAM, mas nesse caso a gente faz com esse introdutor e através dele vai ser introduzido, então, o catéter, seja o catéter diagnóstico, apenas para uma angiografia, para um estudo angiográfico ou para um procedimento, que daí utilizaria um catéter guia. Dependendo, então, de que tipo de catéter, o calibre dele, que a gente vai escolher o calibre desse introdutor. Então, uma vez posicionado esse introdutor, precisa ser lavado esse recesso lateral para tirar ar e qualquer possível trombo que tenha formado, que é um dos locais e é um dos momentos mais críticos, assim, para haver complicações tromboembólicas, por exemplo, em que se forma um trombo dentro desse introdutor ou do recesso lateral e inadvertidamente pode, através do catéter, então, levar esse trombo e fazer um AVC isquêmico, alguma coisa assim. Aqui eu tenho um videozinho que eu fiz a punção semana passada, para ver bem essa técnica, então, realista mesmo. Então, com a mão esquerda aqui, eu palpo, já acessei ali por transfixou a artéria femoral, introduz, então, o fio guia metálico. Ele foi com um pouquinho de resistência, porque ele está com um kinking, mas habitualmente não deve ter nenhuma resistência. Então, tirou a agulha, ok? Através do mesmo fio, a técnica de Seldinger, vai e introduz esse introdutor, né? O introdutor que a gente usa para angiografia diagnóstica é o 5 French, e para procedimentos, dependendo, então, de qual catéter, qual calibre, é o 6 ou 7 French. Então, ali eu faço a lavação aqui do recesso lateral, tirando o ar, bolhas e qualquer coágulo. Pronto. Então, assim, aqui a gente acabou a parte da punção, que era somente uma lembrança, né, disso que se propõe, então, essa aula. Então, agora a gente vai falar propriamente dito da anatomia mesmo que nos interessa. Deixa eu ver aqui. Então, quando a gente fala da anatomia para o neuroradiologista intervencionista, a anatomia ela começa, como eu falei, desde lá de baixo, da femoral comum, passando então pela ilíaca, aorta abdominal, aorta torácica. Ali é só uma passagem mesmo, e as primeiras aquisições vão ser feitas no arco aórtico e nos grandes vasos da base. Então, apesar de não ser o dia a dia da residência, do programa de residência da neurocirurgia, eu achei interessante a gente ter bastante, se familiarizar com essa imagem novamente. Então, isso aqui é um arco aórtico, digamos assim, de um paciente ideal, perfeito, maravilhoso de sonhos, que deve ser um paciente jovem, sem nenhuma comorbidade. Então, o acesso aqui é super fácil, com mãos experientes, uma arteriografia num paciente desse vai durar 5 a 10 minutos. Ótimo, fácil. Então, aqui só para relembrar. Então, tem o arco aórtico, o coração está aqui, a aorta, então, está saindo aqui e descendo depois. Então, a gente coloca um catéter em fluxo, contra o fluxo, né, da aorta. Chegando aqui, o catéter, ele vai... Vocês não se atenham aos números que eu coloquei aqui, porque são meramente... eu acho que nem vou utilizar esses números. Eu vou seguir mais com o mouse aqui para saber o que a gente está falando. Então, quando o catéter ele sobe aqui, todos os tipos de catéter eles têm curvaturas específicas, então a gente escolhe habitualmente o catéter do dia a dia é o Berenstein, que é uma curvatura propícia para poder fazer a angulação e acessar, cateterizar seletivamente esses grandes vasos da base. Dependendo da curvatura, que não é tão favorável, a gente pode
fazer uso de outros tipos de catéter também. Então, habitualmente, uma arteriografia cerebral, ela vai chegar aqui e vai fazer a sequência de tronco braquiocefálico, o catéter seletivando aqui, primeiro carótida comum à direita, a carótida comum lá em cima, a nível de C4, C6, mais ou menos, vai se bifurcar em carótida interna e externa, e daí a cateterização seletiva de uma e ou outra vai depender da indicação da patologia que está querendo estudar. Mas é o primeiro caminho, tronco braquiocefálico ou artéria inominada, carótida comum direita. Então, desce depois, aí a gente segue, então, para a artéria subclávia do lado direito, a artéria vertebral, que é o primeiro ramo aqui da artéria subclávia, volta, faz a carótida comum esquerda, que tem origem direta no arco aórtico, e por último a artéria subclávia esquerda, com o primeiro ramo aqui, que é a artéria vertebral. Então, vocês vejam que num paciente bem jovem, com anatomia favorável, se subir com o catéter aqui, lá desde a aorta abdominal, torácica, enfim, ele vai seguir reto, reto, reto e vai chegar na vertebral, assim, sem fazer nenhuma curva. Mas, academicamente, o primeiro vaso que se estuda, primeiro é a carótida comum, direita, depois vem para a esquerda e depois aqui a subclávia. Outro dado, assim, interessante é, bom, os ramos aqui de ambas as subclávias, seja a vertebral e os demais que eu vou falar aqui também, para as duas subclávias é a mesma coisa, tá? A única diferença é que a subclávia direita, ela tem origem no tronco braquiocefálico e a esquerda é direto do arco. Então, vocês vejam que a subclávia esquerda, ela tem uma angulação bem maior em relação à angulação que vai para o braço da direita. E isso aqui favorece anatomicamente a deposição de placas ateromatosas do colesterol de alta densidade, ele se deposita aqui nessa curvatura, nessa angulação, com muito mais frequência do que aqui à direita. Então, em casos, por exemplo, de estenose por placa ateromatosa significativa, que acaba fazendo a síndrome do roubo da subclávia, é muito mais frequente do lado esquerdo por conta dessa anatomia da subclávia esquerda do que do lado direito. Então, a síndrome do roubo da subclávia, só para entender, assim, eu vou falando informalmente e adicionando alguns dados clínicos, né? Por isso que essa aula é bem informal, eu quis dizer. Então, a síndrome do roubo da subclávia, por exemplo, teria uma estenose aqui significativa, estenose suboclusiva ou até mesmo uma oclusão total da subclávia aqui nesse ponto, antes da origem da vertebral. Então, como é que vai irrigar o resto desses vasos aqui? Como que vai irrigar o braço, né? Então, o sangue ele vai seguir nessa direção do tronco braquiocefálico, vai seguir pela vertebral do braço direito, vai irrigar toda a circulação posterior aqui cerebral e de forma retrógrada vai descer por essa artéria vertebral esquerda, que daí sim vai alimentar o resto da subclávia. Então, por isso que se diz um fenômeno de roubo de subclávia, porque essa vertebral aqui acaba roubando o fluxo da circulação posterior para poder levar o resto aqui do braço e dos ramos cervicais aqui. Essa é uma anatomia perfeita, que como eu falei, dos sonhos, né? Mas a gente se depara, com certeza, com outros tipos muito mais difíceis no nosso dia a dia. Principalmente que a gente tem o viés de receber pacientes com muitos fatores de risco cerebrovasculares, então hipertensão, idade avançada, dislipidemia. Então essa anatomia não é a mais vista, infelizmente. A gente tem alguns tipos de arco aórtico, que tipo 1, tipo 2 e tipo 3 vai depender da angulação de origem dos grandes vasos da base. Então aqui o tipo 1 é basicamente esse que eu mostrei aqui no início, sem angulação nenhuma, perfeito. O tipo 2 já tem uma certa angulação do tronco braquiocefálico aqui, e o 3 de todos é o pior, que tem angulação de todos eles, e que vai dificultar, sobremaneira, a navegação do nosso catéter, que imagine, vem lá de baixo,
vai ter que fazer essa curva do arco aórtico e fazer mais uma vez outra curva aqui para seletivar nesses vasos, além de todas as outras curvas lá em cima, dependendo, né, da tortuosidade ou do que se pretende chegar lá em cima. Por isso que existem diversos tipos de catéter com angulações diferentes, né? E por isso que também uma arteriografia, que pode ser um exame extremamente fácil, pode ser bastante difícil também. Quando a gente fala da aquisição da imagem desse tronco braquiocefálico, esse arco aórtico, assim como esse, né? Ao mesmo tempo está desenhando todos os vasos da base aqui, além do arco aórtico, a gente fala de um determinado tipo de catéter específico, que é o catéter pigtail, que é um catéter que tem uma pontinha bem enroladinha e ele nos primeiros centímetros ele é bem fenestrado, para que haja um aumento de superfície da injeção do contraste. Um só lumen aqui do catéter, ele não seria suficiente para desenhar todos os vasos. Então, por isso que esse catéter especial para arco aórtico, ele é fenestrado. E a gente também conecta a uma bomba de injeção de contraste, para poder fazer uma pressão bem maior do que uma injeção apenas manual, e que não conseguiria desenhar com a mesma qualidade essas imagens. Então, quando a gente fala de aquisição de imagem de arco aórtico, eu estou falando de catéter pigtail, estou falando de conexão com a bomba do arco aórtico, e eu também estou falando que essa é uma aquisição que só serve para isso. Terminou a aquisição do arco aórtico, tirou o pigtail, tirou a bomba de injeção, só serviu para isso, pronto, acabou. Vamos lá. Então, só que voltando, já que eu falei de alguns vasos aqui, eu vou pegar esse bloquinho aqui da subclávia. Como eu falei que os vasos da subclávia, eles são os mesmos, praticamente a mesma ordem contralateral, tanto faz, eu vou me ater só, então, a esse desenho esquemático aqui da subclávia. Então, vamos lá. Além, claro, os 4 grandes vasos mais importantes, digamos assim, para a grande maioria dos exames de imagem vascular cerebrais são as duas carótidas e as duas vertebrais, ponto. Mas, para muitas doenças, o domínio do conhecimento anatômico desses outros ramos aqui das subclávias se faz muito importante. Porque, por exemplo, pode ter um tumor de pescoço, de cabeça e pescoço aqui, que é nutrido não só pelos ramos habituais que a gente conhece, lá da carótida externa, vertebral, enfim, mas também por esses outros raminhos aqui que fazem a nutrição. E dentro do contexto do dia a dia do neuroradiologista, isso é importante ter esse conhecimento para poder optar, por exemplo, pela cateterização seletiva de um deles, que contribua com a nutrição de um tumor, ou de uma MAVE, ou de uma fístula dural, enfim, para poder fazer o acesso para a embolização. Então, aqui, vamos lá. Essa é a artéria subclávia do lado direito. Mais uma vez, não se atenham aos números. Subclávia direita. O primeiro ramo aqui é a vertebral. Quase que em espelho para baixo é a torácica interna ou mamária, que é utilizada habitualmente para fazer revascularização do miocárdio. Depois delas tem o tronco tíreo-cervical. Tíreo porque tem, então, o ramo tireoideu inferior, que vai irrigar aqui a glândula tireoide, e cervical porque tem o ramo cervical ascendente, que é quase paralelo à artéria vertebral. Aqui, por acaso, no mesmo tronco, tem também a artéria cervical transversa. Depois do tronco tíreo-cervical, a gente tem o tronco costo-cervical. Tem cervical profunda, diversos outros ramos que vão mais para a musculatura cervical. Aqui existe uma grande variabilidade anatômica, isso não é doença, não é nada, mas muitas origens diferentes aqui. Então, pode ter uma vertebral que nasce junto com o tronco tíreo-cervical, pode ter um tronco único que nasce vertebral, tronco tíreo-cervical e costo cervical junto.
pode ter um tronco tíreo-cervical que nasce depois da vertebral. Então, essas variações anatômicas, elas são bem frequentes no nosso dia a dia. Aqui, eu falei do tronco tíreo-cervical e a tireoideia inferior. Se existe uma tireoideia inferior, é porque existe uma tireoideia superior, que é essa que está vindo aqui, e é o primeiro ramo da carótida externa, que depois a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Aqui a gente está falando de anatomia arterial, logo abaixo está a veia subclávia, que é aquela que funciona no acesso venoso central. Então, aqui, como eu falei, aquele primeiro arco aórtico era excelente, para uma arteriografia de 5 a 10 minutos, mas o dia a dia é isso que a gente vê. Nesse caso aqui, de uma paciente com idade bem mais avançada, com hipertensão arterial sistêmica, e é bem comum, por conta desses dois fatores, justamente essa tortuosidade, essas ectasias aqui, e o acesso endovascular, a navegação por catéter se torna um pouquinho mais difícil. Vejam que esse arco aórtico aqui, ele é bem mais alongado, né? Então, aproveitando falar nisso, quando a gente está falando de aquisição de imagem para arco aórtico, seja esse, ou todos os outros que eu vou mostrar para vocês, a gente está falando da posição do arco em si, do aparelho de hemodinâmica, oblíqua anterior à esquerda. Então, a gente não está vendo isso aqui exatamente antero-posterior como parece ser, né? A posição oficial para melhor visualização do arco aórtico é a oblíqua anterior esquerda, pois o arco aórtico ele faz uma curvatura de trás para frente. Então, se fosse fazer uma aquisição antero-posterior, os grandes vasos da base eles iriam se sobrepor. A oblíqua anterior esquerda, ela melhora muito a visualização da origem dos vasos, que é o que interessa, né, nessa aquisição do arco aórtico. Mas veja que daí, se, por exemplo, você quiser ver origem de algum vaso aqui, ou mesmo da bifurcação do tronco braquicefálico, talvez essa não seja a melhor projeção. Aí, cada imagem, a gente tem uma projeção melhor, de melhor visualização habitual. Então, vejam aqui, esse deu para ver bem direitinho o contorno aqui do arco, do pigtail, que é aquele catéter que eu falei especial, apenas para fazer a imagem do arco aórtico, né? O pigtail, o próprio nome já diz, nessa pontinha, e ele é todo fenestrado, por isso que ele, com a bomba de injeção, ele consegue fazer uma imagem tão boa. Vejam que aqui, ó, se prestar bem atenção, parece que tem uma imagem dúbia, pode ser aneurisma, pode não ser, o que é isso? Nessa projeção, não ficou muito claro. Então, como a gente precisa ver exatamente o tronco braquicefálico, essa projeção é a melhor. Então, qual que é a projeção? Oblíqua anterior à direita, contralateral. Então, o arco em si rodou pelo paciente para poder ver justamente isso aqui e ver que não tem nada de anormal, é apenas a bifurcação e que anteriormente, na outra oblíqua, ele ficou sobreposto apenas. Vejam que nessa o arco fica um pouquinho menos alongado do que antes, porque, claro, na esquerda ele se abre e na direita ele se fecha ainda mais. Só a título de curiosidade, também, como eu falei que a proposta aqui é todo mundo se familiarizar muito com as imagens angiográficas, bater o olho e saber exatamente tudo o que é. O que são esses artefatos aqui, ó? O que são isso aqui? Isso aqui é grampo de externo. O paciente provavelmente fez revascularização do miocárdio. Então, aqui a gente vê as torácicas internas, as vertebrais. Aqui está dando para ver exatamente a origem dessa artéria vertebral, que não tem nenhuma placa ateromatosa. Perdão, aqui é vertebral. E que aqui a gente também conseguiria ver, mas de uma outra forma. Aqui a gente consegue ver também a origem da vertebral e aqui também. Aqui... Então, aqui, ó, esse arco aórtico, a gente consegue ver o tronco braquicefálico, carótida comum esquerda, perfeito, subclave esquerda, aqui tá tudo normal. Aqui, se fosse uma investigação, por exemplo, de um paciente que teve um AVC isquêmico, esse exame está sendo feito para investigação etiológica desse AVC. Então, vamos lá. Quando está fazendo a angiografia para esse propósito, para investigação etiológica, tem que ter em mente que a angiografia mais importante é dos vasos cervicais, não é intracraniano.
Porque intracraniano, você vê que tem uma oclusão da média, por exemplo, ou da anterior, isso aí você com certeza já sabe pela tomografia ou pela ressonância, né? Então, a angiografia se propõe a ver se existe culpa, digamos assim, desse AVC artério-arterial, uma estenose significativa por placa ou uma dissecção, enfim. E é só nesse momento que é feita a aquisição do arco aórtico. Para pegar, inclusive, doenças aqui do próprio arco, coarctação, aneurisma, dissecção, vasculite de grandes vasos, enfim. Para pacientes cuja patologia principal seja intracraniana, exemplo clássico maior no nosso dia a dia é aneurisma cerebral roto, né? Aí não precisa perder tempo, digamos assim, em fazer esse arco aórtico, porque o objetivo não é tanto ver a condição cervical aqui, mas ver os vasos intracranianos. Então, nessa condição, a gente está fazendo investigação provavelmente de um AVC isquêmico, e a gente precisa ter certeza que todas as origens dos grandes vasos estão bem. Das carótidas comuns, ok, das subclávias, ok, dessa vertebral esquerda, perfeito, não tem estenose, mas essa direita aqui não dá para ter certeza absoluta, não, né? Então, nesse caso, ou faria uma nova aquisição, como foi na outra, da oblíqua contralateral, mas daí seria um gasto grande de contraste, porque para injetar tudo isso aqui é um gasto grande de contraste, radiação, enfim. Então, o mais correto aqui é fazer, então, a cateterização seletiva. O catéter está aqui apenas na subclávia, para poder ver essa vertebral. E aqui, para surpresa, como eu havia falado, tem múltiplas variações anatômicas, em que a vertebral ela tem origem comum aqui com a tireoideia inferior, e com a cervical ascendente, ou seja, um tronco tíreo cervical de mesma origem da vertebral. Aqui a torácica interna, ok. Vamos lá. Aqui é uma variação que a gente vê muito na prática, que é o chamado arco aórtico bovino. Bovino por esse chifre aqui, o habitual é que seja à direita mesmo, então nesse caso, existe uma origem comum aqui do tronco braquiocefálico e da carótida comum esquerda do arco. Nesse caso, são apenas 2 grandes vasos que saem do arco aórtico. A anatomia lá para cima é a mesma, é só a origem que é diferente. Ele é arco aórtico bovino e ele corresponde por 20 a 30% dos casos. É só uma variação anatômica. Às vezes, isso pode até dificultar um pouquinho o nosso acesso endovascular, se por acaso a angulação dessa carótida esquerda aqui seja um pouquinho maior por tortuosidade. Aqui tá tranquilo, né? O catéter é só rodar para um lado e para o outro, ele vai conseguir seletivar perfeitamente. Agora, por exemplo, aqui ele tem uma angulação um pouquinho maior, então para o catéter vir daqui, fazer essa curva e chegar aqui, às vezes vai ser um pouquinho mais difícil. Para isso que a gente demanda de outros tipos de catéter. Esse aqui é um outro arco aórtico também bem visualizado. Bovino, que eu quis dizer. Aqui a gente vê o seguinte, a gente vê um tronco braquiocefálico, uma carótida comum esquerda, uma subclávia aqui em duplo braço, e o que é isso aqui, né? Isso é um outro grande vaso com origem no arco aórtico, isso aqui é a artéria vertebral, isso é bem comum também. Os livros falam de meio a 1% da população que tem uma artéria vertebral esquerda com origem direta no arco aórtico. Até na prática a gente tem a sensação de que é muito mais, porque não é muito raro que a gente vê isso, não. Então, o que acontece? O habitual, né? Como eu falei, a sequência habitual de uma arteriografia. Sobe com o catéter, a primeira coisa vai ser o tronco braquiocefálico, carótida comum, beleza, vai na carótida comum esquerda. Aí a sequência normal seria fazer a subclávia. Faz a subclávia, injeta e opa, cadê a vertebral? Será que ela está ocluída? Para o mais desavisado, com certeza vai achar que está ocluída. Aí, não, vamos descer o catéter e vamos procurar essa vertebral que ela deve ter origem aqui no arco aórtico. Uma outra possibilidade seria também fazer a aquisição da outra vertebral. Porque, veja, a aquisição das duas vertebrais
é uma condição que a gente faz também só quando a angiografia tem o propósito de investigação dos vasos cervicais, quando a patologia tem relevância maior cervical, como eu já falei, por exemplo, AVC isquêmico, investigação de AVC isquêmico, ou lesões traumáticas dessa localização, ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca, etc. Então, nesses casos, é mandatório fazer os 4 vasos da base completos, fazer carótidas bilaterais e vertebrais bilaterais. Quando a patologia é intracraniana, e que a aquisição aqui dos vasos cervicais não é assim tão relevante, como, por exemplo, eu já falei de aneurisma cerebral roto, né, investigação de uma HSA traumática, não é mandatório fazer as 2 vertebrais, porque vocês concordam que as 2 vertebrais lá em cima, elas vão fazer a circulação posterior, que é igual, a mesma, né? Então, a gente poderia fazer só injetar a vertebral esquerda aqui, que é aquela que é bem mais fácil, porque a angulação ela vem reto aqui, e a vertebral sempre é mais fácil de seletivar do que a vertebral do lado direito. Faz do lado esquerdo, desenhou a circulação posterior, beleza. E se der sorte, ela vai ainda desenhar a perninha contralateral da vertebral direita até V4, V3, que são os segmentos distais aqui dessa vertebral, no segmento ali onde vai nascer a artéria cerebelosa antero-póstera inferior apaica, que é um ramo da vertebral que, para a investigação de aneurisma, seria a única importante, digamos assim, então, da vertebral, né? Então, numa investigação de HSA, por exemplo, num aneurisma roto, faz só carótida direita, carótida esquerda, subclávia e vertebral esquerda, né? A vertebral esquerda. Desenhou a apaica contralateral? Perfeito, já está suficiente a arteriografia, já fez uma investigação ok. Se não desenhou a apaica contralateral através da injeção dessa vertebral esquerda, aí sim é mandatório entrar lá na vertebral direita e fazer essa aquisição. Nesse caso, então, vamos fazer um exemplo aqui de um outro paciente que tem essa artéria vertebral também, essa está bem delimitada, com origem direta no arco aórtico. Então, vamos dizer que a pessoa foi lá, fez tronco braquicefálico, carótida comum, fez bonitinho interna lá em cima, dá para ver até aqui em cima que tem uma placa teromatose calcificada. Ok, daí desceu, fez a carótida esquerda, fez aqui a subclávia e viu que a artéria vertebral esquerda aqui, opa, ela tá ocluída? É a mesma dúvida de antes, né? Tá ocluída, ela não existe, o que aconteceu com essa vertebral esquerda? A pessoa que que é meio desavisada, ela não vai lembrar que tem uma vertebral que pode ter origem aqui no arco aórtico, ela pode ir direto e falar, então vamos ver a outra vertebral, né? Aí chega aqui nessa vertebral do lado direito e vê que ela é hipoplásica totalmente. Ela é bem fininha, insignificante e acaba terminando antes de completar a circulação posterior. E de repente o paciente é totalmente assintomático. E você pensa, como é que esse paciente está tão bem e como que enche a circulação posterior se uma está ocluída e a outra é hipoplásica? Existiriam outras condições, mesmo que fosse essa a situação real, de uma vertebral ocluída e a outra hipoplásica. Mas, nesse caso, é porque a vertebral dominante, no caso, ela sai da origem direta do arco aórtico. Então, isso é só para lembrar. Aqui, essa vertebral também, ela não é bem diretamente do arco aórtico, mas é um tronco comum aqui com a subclávia. Esse aqui é um outro arco aórtico, com uma variação anatômica diferente também, que vocês vejam. O primeiro seria o tronco braquicefálico, né? Mas não, esse aqui é a carótida comum direita, só ela, isolada. A segunda aqui é como se fosse um bovino, só que é uma subclávia direita e uma carótida esquerda. E essa é uma subclávia esquerda normal, a única que está dentro da anatomia normal, digamos assim. Isso aqui é muito falado nos livros e tudo, é considerado uma artéria subclávia direita aberrante. Então, subclávia aberrante é toda subclávia que não nasce do lugar certo onde ela deveria nascer. No caso da direita do tronco braquicefálico, né? Então, essa subclávia aqui aberrante se fala muito nos livros e tal, mas, sinceramente, ela é bem mais rara, bem mais difícil de encontrar e
posso contar nos dedos, assim, quantas que eu vi até hoje. Se tiver uma dúvida, por exemplo, se você visse só até aqui, ó, a imagem, quiser acertar, assim, numa prova ou qualquer coisa, se tivesse só até aqui a imagem, você poderia muito bem falar, esse é o tronco braquicefálico, esse aqui é a carótida comum esquerda, e essa aqui é a subclave esquerda. Mas daí, isso vai se revelar que está errado só vendo aqui a parte de cima, que é muito fácil ver que a carótida, ambas as carótidas vão lá para cima na cabeça, óbvio, e as duas subclávias, elas vão em direção ao braço. Por isso que com essa conformação assim bovina, é considerada uma subclávia aberrante. Bom, aqui é um arco aórtico bitronco, que tem dois bovinos, digamos assim. Tem um bovino aqui que faz as duas carótidas com a mesma origem, direita e esquerda, e um outro bovino aqui que nasce a subclávia direita e esquerda. Não é chamado bovino, né? O bovino oficial é esse aqui, que eu falei, é esse aqui, né? Tronco braquicefálico e carótida comum esquerda. É só uma maneira de dizer que ele é bovino, porque tem esse de boi, né? Mas assim, oficialmente, essa subclávia direita é uma subclávia aberrante, porque ela não está nascendo no lugar onde ela deveria nascer. Essa condição aqui, quando tem dois troncos, pode fazer sintoma, e é considerado um anel vascular incompleto, porque no meio desses dois troncos está passando a traqueia, exatamente aqui, essa imagem aqui. E a traqueia, ela pode ser comprimida por esses dois anéis vasculares, um anterior e outro posterior, e pode provocar estridor. É um anel incompleto, porque ele comprime aqui, mas o anel não se fecha, como mais para frente eu vou mostrar. Aqui é um outro também, mesma coisa, um bitronco aqui, que tem as duas carótidas, direita e esquerda, numa mesma origem, e as duas subclávias também atrás, na mesma origem. Mas nesse caso, a paciente era muito, muito sintomática, porque aqui fazia uma massa volumosa, com um efeito constritivo na traqueia por conta de um aneurisma aqui na origem, né? Vocês vejam aqui a diferença do calibre da origem dos dois. Bom, existem milhões de outras variações anatômicas de arco aórtico. Existe arco aórtico voltado para a direita, existe arco aórtico duplo, existe arco aórtico fenestrado, existe subclave esquerda nascendo do tronco braquicefálico, existe carótida comum esquerda nascendo da subclave, existe uma série de variações anatômicas. Mas eu acho que, assim, são extremamente raras, foram descritas e tudo. A gente precisa saber que existem, mas numa aula agora inicial para residentes, né, que era o foco, só precisa saber que existem, né? E eu não vou me ater muito a isso. Já falei que eu me empolgo muito com esses assuntos, então até agora, gente, eu tô falando agora 19h40 e eu só falei de arco aórtico e punção. Então vamos lá. Agora, a gente vai subir um pouquinho nessa anatomia, que a gente ficou muito ali no tórax até agora, e a gente vai falar da carótida externa. Por que eu vou falar da carótida externa? Porque, mais uma vez, dentro do programa de residência de neurocirurgia, é um vaso que vocês não dão muita importância, sinceramente. Mal e mal sabe que hematoma epidural é lesão da meningeia média, que é um ramo da externa. Mas, assim, conhecer a fundo a anatomia, a função de cada um desses vasos não é tão explorado dentro da residência de neurocirurgia. Mas dentro do dia a dia da neuroradiologia intervencionista, é extremamente importante, porque ela é acesso para embolização de tumor, ela é acesso para embolização de fístula dural, ela tem contribuições e anastomoses com a carótida interna. Então, o domínio de conhecimento dos vasos, dos ramos da carótida externa é extremamente importante para a gente. E, mais uma vez, como é para vocês ficarem craques na imagem da angiografia, do arco aórtico eu já sei que são, né? Agora eu quero que seja da carótida externa. Então, aqui é só um desenho esquemático
Aqui vocês já sabem de cor, que é a subclávia, o tronco braquicefálico, a carótida comum, a subclávia, a vertebral aqui, a vertebral que vai paralelamente à carótida, mas que vai penetrar nos forames intervertebrais, aqui vai penetrar no crânio, lá no forame magno. Ok, isso é um capítulo à parte. Carótida comum aqui, mais uma vez, se bifurcando ao nível de C4 a C6, esse é o habitual, existem bifurcações tanto mais baixas quanto mais altas. E daí a carótida interna vai seguir no seu curso e penetrar no crânio, no canal carotídeo. Como que a gente diferencia? Se fosse assim, se tivesse um acesso aberto aqui, uma cirurgia, com justamente esse acesso, uma endarterectomia ou uma exploração de lesão traumática, enfim. Como diferenciaria qual carótida que é qual? Alguns poderiam dizer, pelo calibre. A carótida interna é muito mais calibrosa do que a externa. Em geral mas não é regra, né? Às vezes, por outras condições, a carótida externa pode hipertrofiar e isso não é um fator assim totalmente fidedigno para poder diferenciar uma da outra. Porque a interna, ela nasce medial e ela nasce lateral e depois ela se cruza e vai para a parte interna. E a externa nasce para a parte medial e depois que ela vai correr externamente. É o habitual também. Essa é a anatomia normal, mas também não é regra. A condição mais fácil de diferenciar uma da outra numa visão intraoperatória é ver se tem ramos que saem dessas carótidas. Se saem ramos cervicais, é a carótida externa, e se não sai nada, é a carótida interna, porque a carótida interna no ramo cervical, na parte cervical, não emite nenhum ramo. Então, vamos lá. Esse aqui é o desenho esquemático, para que vocês fixem bem a imagem, que é a melhor visão da carótida, para estudo dos ramos da carótida externa, é o perfil. Assim como a gente falou em arco aórtico, é a oblíqua anterior esquerda, grave, carótida externa é perfil. E a bifurcação da carotídea aqui, para estudo principalmente de estenose por placa ateromatosa, também é o perfil, porque é uma bifurcação que dá para ver muito bem a parede posterior aqui da carótida interna, onde tem o bulbo. Nesse desenho não está muito bem ilustrado, mas o bulbo é uma regiãozinha aqui após a origem da carótida interna, que é mais gordinha, e por ser um pouquinho mais gordinha, o turbilhonamento do sangue favorece também a deposição de placas de ateroma. E por isso que é muito importante ver ter essa visão em perfil, para poder ter certeza que não tem placas posteriores na carótida interna que promovam estenose significativa ou não. Então tá, perfil aqui a gente está vendo a carótida externa. Se vocês não soubessem, não estivessem vendo aqui o crânio, obviamente aqui a gente já sabe que é a carótida esquerda, né? Mas se não estivesse vendo aqui esse crânio, só de olhar aqui essa bifurcação e essa carótida externa, a gente já teria que saber que é a carótida esquerda. Por quê? Porque no perfil, sempre a carótida externa é na frente e a carótida interna é atrás. Então, a origem dela, voltando aqui, a carótida externa, apesar do nome ser externa, ela nasce para dentro, ela nasce internamente e depois que ela cruza e se torna mais externa. E ao mesmo tempo que ela nasce mais internamente, ela nasce mais anteriormente do que a carótida interna. Então, essa é a visão clássica da carótida externa e seus ramos vista em perfil. Aqui em perfil, então, para lembrar, tireoideia superior é o único ramo que vai descer bem em direção à tireoide, lingual, facial, aqui a occipital, faringeia ascendente, auricular posterior e a bifurcação terminal da carótida externa, que é se continuar no mesmo tronco através da temporal superficial e essa maxilar interna, que é praticamente um ângulo de 90 graus. Isso tudo a gente vai ver uma por uma depois em imagens angiográficas mesmo. Então, essa é a imagem padrão, clássica, da carótida, de todas as carótidas, né, no caso.
Então, uma bifurcação perfeita, que deu para ver a externa na frente. Aqui a gente sabe que é uma carótida esquerda, né? Então, aqui a gente está vendo esse é o único vaso que desce bem, não é uma descida bem abrupta aqui. Então, qual que é? É a tireoideia superior, está indo lá em direção à tireoide. Ela não é geralmente o primeiro ramo da externa? Geralmente é, mas eu vou falar mais uma vez. Uma das grandes variações anatômicas é a origem desses ramos aqui da externa. A variabilidade é imensa. Então, pode ter fora de ordem, pode ter a mesma origem, tireoideia superior nascendo junto com o lingual, que pode nascer junto com a facial, facial com o lingual, occipital com a auricular posterior. É uma zona, mas geralmente a tireoideia superior seria por primeiro. Então, aqui a gente já sabe dela por conta dessa descida abrupta aqui. Aqui eu sei que é a lingual, por quê? Porque a lingual, a artéria lingual, ela tem esse U característico, que é a marca registrada dela angiograficamente. E aqui a gente tem a artéria facial. A artéria facial tem essa artéria palatina ascendente. E aqui a gente vê a faringeia ascendente. A faringeia ascendente deu sorte de ver ela, porque é um ramo muito fininho que na grande maioria das vezes nem dá para ver, de tão insignificante angiograficamente que ela é. E se não viu, não é porque ela é ocluída, ou hipoplásica, ou agenesia, não é nada disso, é porque angiograficamente é normal não ver mesmo. Ela é tão fininha que algumas vezes ela fica escondida atrás da interna ou da externa ou de algum ramo delas. Aqui deu sorte de ver. E como o nome diz, ela é ascendente, então ela é o primeiro ramo, habitualmente, o primeiro ramo da parede posterior da carótida externa. O outro ramo da parede posterior da carótida externa é a occipital, que é o único vaso da externa que vai para trás, que é bem significativo. Esse não tem como não ver. Então, a faringeia ascendente é de trás, mas quase nunca vê. A auricular posterior também é a mesma coisa. Se não viu, não quer dizer nada. Ela é bem insignificante mesmo. Perdão. Se viu é porque deu sorte. E aqui a gente vê, então, a terminação da carótida externa, que se sobrepôs à carótida interna. Vejam que a carótida interna está vindo aqui, e aqui, ao mesmo tempo, tem a temporal superficial. Então, quase que não deu para ver, mas se for bem, assim, com o olho bem cuidadoso, dá para ver aqui que tem a temporal superficial, que é a continuação terminal da carótida externa mesmo. E esse aqui é a maxilar interna, cujo primeiro ramo, mais importante, é meningeia média. Bom, vamos falar de cada uma delas para frente. Então, aqui, como eu falei, essa é a visão clássica, padrão da carótida externa. Ramos a externa para frente, ramos para frente, o único para trás significativo é o occipital. Fala, mestre. Aqui, a gente está vendo uma visão que não é tão comum assim, não é tão clássica, mas é a visão anteroposterior, que é para vocês se aterem, então, à curvatura disso, porque isso aqui a gente está vendo só num plano bidimensional, mas os vasos eles fazem, a gente precisa ver essas curvas em outras dimensões. Então, aqui a gente tem a bifurcação da carótida, aqui deu para ver muito bem. Antes, ele desconecta por ociosidade, sabe? Oi, quem está falando? Tá. Então, aqui tem a carótida interna. Seguindo aqui, alguém pode falar assim, o que é essa imagem aqui, que a carótida interna acabou aqui, continua aqui, que esquisito, o que é essa imagem, é um tumor, o que é uma oclusão? Isso aqui é produto de prótese dentária. Então, a dentição do paciente está aqui, e deve ser amálgama, que é radiopaco, e que produziu esse artefato aqui, não quer dizer nada. Então, aqui é a externa, em vez de fazer essa curva que a gente está habituado, né, na imagem, que dos ramos para frente, a occipital para trás, a maxilar interna para frente, terminando como quase um 90 graus, aqui a gente vê, primeiro, que aquele U característico da artéria lingual não é tão U, é quase que um V, porque ele está virado, né, anteroposterior. Aqui deu sorte de ver a faringeia ascendente,
E aqui a gente vê, aí sim, a curva que a carótida externa faz, nascendo primeiro na parte medial, cruzando a interna, indo lá externamente, e daí a maxilar interna vindo aqui para medial. Então, vamos lá. Esse é o primeiro ramo, habitualmente, a tireoideia superior, emite vários ramos aqui, é o clássico ter essa descida abrupta com vários ramos e fazendo um blush tireoideu aqui, que é do parênquima normal da tireoide. Não é um blush patológico, nada, é um blush que é fisiológico, né? Aqui, aquele U característico da artéria lingual. Aqui, visto, então, aqui normal, esse U aberto no perfil, aquele U bem fechadinho, quase que um V antero-posterior. E a tireoideia superior emitindo seus vários ramos aqui para baixo. Aqui, perfil, com certeza, externa para frente, carótida esquerda, interna para trás, o bulbo mais gordinho aqui, tireoideia superior para baixo, faringeia ascendente e aqui lingual e facial. Aqui foi uma angiografia bem feliz que conseguiu ver toda a faringeia ascendente aqui, isso é muito raro de se conseguir. E por, assim, outra coisa interessante é que essa faringeia tem origem não na externa, mas na interna, né? Aqui tem a tireoideia superior, mais uma vez, lingual, facial, occipital, maxilar interna. E aqui é a faringeia ascendente. Gente, eu tô vendo o horário aqui, como não vai dar tempo, com certeza, eu vou terminar na carótida externa, tá? Então, tá acabando aqui na carótida externa. Depois a gente pode continuar a carótida interna em outra oportunidade, cerebral média, anterior, circulação posterior, enfim. Então, assim, aqui é uma microcateterização seletiva que acabou pegando, ao mesmo tempo, a faringeia ascendente e a occipital, que são os dois ramos que nascem da parte posterior da artéria carótida externa. Por acaso, naquelas grandes variações anatômicas, as duas têm origem comum e por isso que foram cateterizadas ao mesmo tempo. Esqueçam aqui a occipital. A occipital, o máximo que ela vai dar vão ser ramos musculares aqui cervicais, tá? E depois, mais distal, ela vai dar ramos para o couro cabeludo lá. Mas agora, na sequência, né, já falei da tireoideia, da lingual, falando da faringeia ascendente, vocês vejam que até agora eu falei assim, a faringeia é um raminho ridículo, pequeno, quase que angiograficamente ela é insignificante, né? Se der para ver, deu, se não der, não deu. Mas dentro da insignificância dela, da imagem angiográfica, eu considero ela uma das artérias mais importantes mesmo. Porque ela tem ela tem uma coisa que outras artérias têm, mas essa tem muito mais. Então, vamos lá. Aqui, a artéria faringeia ascendente, ela se bifurca no tronco anterior e posterior aqui. A gente está vendo em perfil, obviamente, que é a visão clássica. Aqui, o tronco anterior, ele só vai dar ramos faríngeos mesmo, musculares para faringe. Para nós não tem tanta importância isso aí é mais questão, assim, por exemplo, do desconforto que o paciente vai ter durante a arteriografia se ele estiver acordado, né? Então, como eu falei, o único momento da arteriografia, se o paciente estiver acordado, em sedação eu nem questiono, né? Mas se o paciente estiver acordado, o único momento que dói é a punção, por isso que faz anestesia local. Mas quando a gente injeta o contraste, que é um contraste iodado não iônico, ele produz assim um desconforto. Então, quando a gente injeta nas carótidas internas, é só um calorão que dá no rosto inteiro, do lado direito ou esquerdo, dependendo do lado que injetou. Quando injeta na vertebral dá um desconforto geralmente um pouquinho maior. O paciente pode se queixar de tontura, pode ter escotomas visuais, pode até ter uma náusea, assim, duração de flashes de segundos. Então, a vertebral é um pouquinho mais desconfortável, mas de todas, disparado, a mais desconfortável relatado pelos pacientes é a injeção de contraste nos ramos da carótida externa, porque vai produzir um calorão no rosto,
na língua, na orelha e na garganta. E esse, o da garganta, é o que mais, assim, eles se queixam, que é justamente pela entrada do contraste nesses ramos faringeus do tronco anterior da artéria faringeia ascendente. Ponto. O mais importante da faringeia ascendente é esse tronco neuromeníngeo, que é esse que é o X da questão. O tronco neuromeníngeo. Por que ele é tão importante? Primeiro porque ele tem raminhos aqui, daí eu não vou me ater todos os nomes dos raminhos aqui, jugular, timpânico superior, enfim, mas vários raminhos aqui que nutrem nervos cranianos. Às vezes um raminho é exclusivo, único, que nutre determinado nervo craniano, ou às vezes ele é um dos que nutrem, em contribuição, né? E quais que são esses nervos cranianos que dependem da nutrição desses vasos aqui? Simplesmente todos depois do 7º nervo craniano. Então, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º recebe alguma nutrição desses vasinhos aqui do tronco neuromeníngeo da artéria faringeia ascendente. Então, isso já teria uma repercussão, por exemplo, se a gente vai fazer uma embolização de uma fístula dural, né? Uma fístula arteriovenosa dural, que tem como uma das nutridoras arteriais ramos da faringeia ascendente. Claro que quando a gente fala de fístula dural, o tratamento endovascular pode ser via venosa, né? Fechando ali a parte do seio, onde as artérias fistulosas acabam se conectando anormalmente. Mas pode ter essa opção de fazer a embolização via arterial, sendo que num caso, por exemplo, de uma fístula que tem como faringeia ascendente um dos ramos nutridores, inadvertidamente pode injetar cola, né, agente líquido embolizante, adesivo, em algum ramo que nutre algum nervo craniano e pode sim dar alguma disfunção do nervo craniano, seja temporária ou seja definitiva. Então, essa já é uma importância, é uma grande importância em termos anatômicos ter o domínio disso aqui. E outra importância muito grande que eu vejo que, assim, se for para dar uma dica para os residentes para anotarem isso e irem sentar a bunda na cadeira e estudar um capítulo só disso, é extremamente importante, são as famosas anastomoses extra-intracranianas que existem. Então, existe um equilíbrio hemodinâmico entre o sangue que vem de alguns determinados raminhos aqui, eu não estou falando só da faringeia, de outros também, e que entram em contato com raminhos tão finos quanto, mas da carótida interna. E que em determinadas situações, essas anastomoses, elas podem levar a circulação de fora para dentro, seja para o bem ou seja para o mal. Então, essas anastomoses extra-intracranianas, eu até coloquei aqui uma tabela só para vocês terem ideia de quantas anastomoses são e que a maioria delas inclui raminhos da faringeia ascendente, com raminhos ridículos e pequenos também da carótida cavernosa, da carótida interna cavernosa. Tem também da meningea média, enfim, mas essas são anastomoses. E isso só da circulação anterior. Também temos milhões de anastomoses da artéria oftálmica extra-intracraniana e fora todas as anastomoses com a circulação posterior de ramos extra e intracranianos. Aqui a nutrição dos nervos cranianos, né, que eu falei que daqui para baixo tudo depende de algum raminho da faringeia ascendente. Terminando da faringeia ascendente, então, que é um capítulo à parte das anastomoses que vocês vão estudar, a gente tem a lingual, então, como eu falei no início, aqui aquele padrão em U, angiográfico, característico, e termina em leque aqui com todo esse blush para a musculatura da língua, que a língua é o próprio músculo, né? Então, aqui para concluir, para dizer que está todo mundo craque em carótida externa, essa é a visão clássica, perfil. Aqui, carótida comum. A gente consegue ver a bifurcação interna e externa aqui. Se não parar muito para pensar e para analisar, o desavisado vai achar que é externo e interno. Mas não é. Nesse caso aqui, a interna está ocluída. E por isso que deu para ver tão bem todos os vasos da carótida externa.
Esse aqui, na verdade, é o tronco principal da carótida externa e essa aqui é só a occipital saindo da parede posterior dela. Então, aqui é a occipital, dando aqueles ramos musculares aqui. A tireoideia superior, a lingual, a facial, vejam que elas estão invertidas. O blush da língua, a faringeia ascendente, a maxilar interna aqui, a meningeia média e a temporal superficial. Aqui é a mesma coisa, exatamente a mesma imagem, só que essa é numa fase arterial precoce, e essa é uma fase médio arterial, em que, não vou falar todas as estruturas novamente, mas só para ver aqui esses ramos musculares da artéria occipital, começando a encher a artéria vertebral, para vocês verem como é importante ter essas anastomoses extra-intracranianas, que num momento de oclusão, por exemplo, uma delas pode inverter o fluxo e acabar suprindo, então, a falta da outra. Gente, falei demais, né? Óbvio, 8:05, me empolguei, falei só até a carótida externa, faltou quase tudo. Então, gostaria de agradecer a atenção, a presença de todo mundo, tem bastante amigos aqui que eu vi que entraram. Desculpe qualquer falha aí, foi a primeira aula de Zoom que eu dei para tanta gente, assim. E podem perguntar o que vocês quiserem. Obrigada. Obrigado, Luana, pela palestra. Alguém tem alguma pergunta? Luana, você está me vendo? Tô vendo. Obrigado, querida. Foi muito detalhado. Essas variações do arco aórtico, muito interessantes. Eu queria abrir discussão para a plateia. Por favor, alguém tem alguma pergunta no chat, por gentileza? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você tem espasmo durante o cateterismo, você já teve essa situação de espasmo da vertebral ou da... Como é que você faz? Várias vezes. Limodipina, joga o quê? Não, o vasoespasmo da manipulação só do catéter, habitualmente não precisa ser feito nada. Não precisa injetar nada. Isso aí é uma questão de poucos minutos, a artéria volta ao normal. Então, vasoespasmo por manipulação não é algo que preocupa. Tá. Outra coisa que é muito importante para o pessoal que está fazendo evidência, pelo amor de Deus, gente, a meningeia média não é ramo da faringeia ascendente, por favor. Isso caiu na prova, é ramo da maxilar, que é da carótida externa, tá? Gente, é só lembrar da mnemônica, ó, são 4 M's. Maxilar, meningeia média e meningeia acessória. A meningeia acessória, ela pode nascer junto com a meningeia média, ela pode nascer sozinha e isolada direto da maxilar interna, ou ela pode nascer da própria meningeia média. Mas essa é a sequência, a maxilar interna, meningeia média e meningeia acessória. Posso fazer uma pergunta, doutor Paulo? Por favor. Luana, qual que é a frequência que você tem, ou se você já teve algum caso tipo, da faringeia que você falou? Qual que é a frequência do que, Tati? Do incômodo que o paciente sente, além da punção, se você só dói quando funciona ou quando o contraste ele inicia aquela parte da faringeia, certo? Sim, Você já teve que abordar o procedimento? Não. Abortar o procedimento, não. Mas, assim, às vezes o paciente... Já teve que aprofundar. Não, às vezes o paciente, ele, seja pelo nível de consciência ou pelo grau cognitivo, enfim, ele não compreende muito e não colabora. Então, assim, não que tenha que abortar, mas a imagem ela não vai ser tão boa. Por exemplo, se a gente quer fazer uma aquisição da carótida externa, está estudando realmente a externa por algum motivo, a gente sabe que vai ter aquele desconforto, né? Então, a gente já avisa antes, ó, fique calmo, respira fundo, tal, vai dar um calorão, é normal, não se mexa, não vire o rosto, não engula.
Enfim, às vezes o paciente ele não consegue. Na hora ele acaba engolindo e faz um movimento, um artefato do movimento da deglutição também, que acaba A elevação do palato, né? Exatamente. A elevação Mas, do palato vai modificar isso, pelo ar que passa, né? Então, isso a gente consegue, assim, se não tiver como repetir a imagem, quer dizer, o paciente não colabora de forma nenhuma, a gente tem como ferramentas para melhorar a imagem daí depois no monitor. Mas, assim, abortar, não. Outro desconforto que eu esqueci de falar é claro, do arco aórtico. Esse é talvez o mais significativo, né? Porque é uma injeção de uma grande quantidade de contraste e com uma pressão muito grande. Então, é típico que o paciente sente um calorão em todo o tórax, que vai descendo e que ele sempre descreve como se estivesse urinando. E a gente fala, não é, fique tranquilo, você vai só ter essa impressão, mas não é nada disso, pode ficar tranquilo. E o paciente, mesmo que a gente avise, muitas vezes ele fica desesperado, porque ele acha que é. Luana. Tá ok. Obrigada. Obrigado, Tati. Luana, nós podemos a outra semana marcar carótida interna, né? Tá, podemos sim. Mas você desanimou? Nossa, tanta plateia aí, menina. Como assim? Desanimei. Eu vou me empolgando, então vou falando. Porque a gente poderia até continuar. Você achou que está muito vasto. Mas a semana que vem, viu, Cassiano? Carótida interna para não perder o pique, tá? Combinado, professor. Professor, uma dúvida para o certificado. Além dos residentes de Santa Paula, do ABC, você coloca mais alguma coisa? Todos que estão presentes na sala, daqui a pouquinho eles vão dar presença para você. A palestrante já está pronta. Mas só que a aula de hoje está a anatomia vascular, você coloca a anatomia vascular, todos os detalhes, da vertebral até carótida interna, a próxima carótida interna, tá? Tá, combinado. Parabéns, Luana, foi muito boa a aula, parabéns mesmo. Muito bem, viu? Luana. Obrigada, meu amor. Obrigada. Contamos com você, parabéns pela plateia. Zicarelli, tem alguma pergunta, Carlos? Se colocar todos os dias. Eu fiquei com uma pergunta, Luana. Quantos ml vai de contraste, mais ou menos? Habitualmente, uma arteriografia vai de 80 a 100 ml. Uma arteriografia lisa, né? Lisa. Tá. Mas pode ter, por dificuldade anatômica, como eu falei, ou que não seja só angiografia, mas que você está complementando já com o procedimento no mesmo tempo, pode ir a 250, enfim. Aí, quando já vai passando disso, claro que a gente já vai cuidando muito para não lesar o rim do paciente, sobretudo naqueles que já têm algum aumento de creatinina ou histórico de doença renal, né? Mas é mais ou menos isso. Tá bom. Agora, Luana, só para não me deixar eu errar, eu vou fazer uma pergunta para os residentes. Eu queria que eles me respondessem. Se eu tiver um meningioma de porção anterior do foramen magno até C1, qual artéria preferencial que vocês acham que está nutrindo esse meningioma? Isso é uma pergunta de prova. Maxilar, meningeia, tiroideia superior, faringeia ascendente ou meningeia acessória? Vamos lá, Zé Cláudio. Roberto. Cassiano. Ô, Cassiano, vocês desligaram? Eu saí do ar? Não, tá aí. César, qual que você acha que é? Quais eram as opções, professor? Maxilar, meningeia acessória, meningeia média, faringeia ascendente, tiroideia superior. Foramen magno, porção anterior. Vai por proximidade. Lembra do faringeia que ela fez, do tronco braquiocefálico e das artérias subindo. Quem está mais perto do foramen magno? Quem acende? Faringeia superior?
faringeia ascendente. Ascendente, isso. Tá? Então é mais ou menos essa ideia. Você põe na sua cabeça a árvore arterial que ela deu, está gravada a aula, e quando você tem um meningioma de base, você tem uma lesão de base, o nasoangiofibroma, que ela vai dar depois a carótida interna, os ramos etimoidais, que o etimoidal é da externa também, né? O ramo etimoidal. Sim, nasoangiofibroma é da Etimoidal, maxilar né? interna. Então, isso você começa a imaginar as artérias. Então, aquela figura do arco aórtico é importante para você imaginar qual é a nutrição. Mas, Paulo, se eu vou embolizar, eu não vou estar vendo, mas se você não for embolizar, você vai estar operando. Então, quando você está operando, você vai pela dura mater da base da lâmina cribiforme tentar achar a etimoideia. Você vai pelo forame magno anterior, no far lateral approach, anterior ao seio sigmoide, você vai fazer aquela incisão dural, você vai ver artérias grossíssimas para o meningioma. Você vai coagular. Então, a anatomia radiológica, independente de ser embolizadora ou não, é importante para quem vai operar a base de crânio. Então, vocês estiveram essa semana comigo, Cassiano, acho que você entrou, né, naquele meningioma que a gente descascou toda a base do crânio, fez um cortezinho de 2 centímetros na dura e tirou ele inteiro. Você estava na Alexandra? Sim, Alexandre eu estava. E por que ele saiu mole? Porque a gente desvascularizou ele. Diferente do outro paciente que a gente operou, o Sidney, que era um meningioma grande, de seio cavernoso, que a gente teve que ir na raça até o final, porque a artéria que nutria ele eram ramos da meningea lá embaixo, a meningea média, que não dava, no forame espinhoso, que não dava tamanho e volume dele, mesmo que a gente fizesse acesso baixo. Então, essa vascularização ela é muito importante. Eu agradeço a Luana, nós precisamos de você, Luana, para aprender agora a carótida interna, tá? Porque não adianta só ficar vendo o vaso do róton, tem que ver também na prática, que eles vão ter que fazer angiografia, né? Tá bom? Tá Pessoal, bom. muito obrigado Contem a todos. Contando com a Luana. Cassiano, Pode deixar, professor. Semana deixa que vem. a mesma bate-hora, mesmo Tá. bate-canal, semana que vem, tá bom? Tá. A Combinado. semana que vem, se puder a gente começar às 8, que tem uma cirurgia grande, pode ser? Ou Pode muito ser. tarde? Tá bom. Não, pode ser. Vai até às 9, tá bom? Combinado. Combinado, gente. Obrigado, Boa noite, viu? Luana. Boa Obrigada. noite. Boa noite.